A Força-Tarefa 373 surgiu durante uma das transições mais importantes da guerra no Afeganistão. Após os ataques de 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos lançaram operações militares para desmantelar a Al-Qaeda e remover o regime talibã que havia fornecido abrigo a eles. Em dezembro de 2001, o governo talibã havia colapsado e uma nova estrutura política afegã começou a tomar forma. No entanto, o que inicialmente parecia ser um sucesso militar rápido logo se transformou em uma insurgência complexa. Entre 2002 e 2004, elementos do Talibã se reagruparam nas áreas rurais do Afeganistão e do outro lado da fronteira. Nas regiões tribais do Paquistão, líderes insurgentes aproveitaram redes tribais antigas, mobilidade transfronteiriça e queixas locais. Os ataques contra autoridades afegãs, forças internacionais e infraestrutura aumentaram de forma constante, e os dispositivos explosivos improvisados se tornaram mais sofisticados e letais. Atentados suicidas, antes raros no Afeganistão, logo se tornaram uma tática recorrente. E em meados dos anos 2000, a violência havia se intensificado significativamente nas províncias do Sul e do Leste. Unidades militares convencionais podiam patrulhar, limpar vilarejos e defender rodovias principais. Mas as redes de liderança dos insurgentes muitas vezes permaneciam intactas. A estrutura de comando do Talibã operava por meio de governadores sombra, administradores distritais, fabricantes de bombas e facilitadores logísticos. Remover soldados rasos fazia pouco para interromper os ciclos de planejamento, e os planejadores americanos concluíram cada vez mais que enfraquecer os núcleos de liderança poderia ter efeitos operacionais desproporcionais. Essa lógica estratégica focava em atingir indivíduos considerados críticos para a capacidade dos insurgentes e ajudou a moldar a criação e o desdobramento da Força-Tarefa 373. Bem-vindo ao Guerras do Mundo. Em 2005 e 2006, os debates dentro das Forças Armadas e da comunidade de inteligência dos Estados Unidos se intensificaram sobre a melhor forma de lidar com uma insurgência crescente. A doutrina de contra-insurgência focava em garantir a segurança da população, implementar reformas de governança e construir legitimidade. Em contraste, a doutrina de contra-terrorismo enfatizava ataques de precisão contra alvos de alto valor. A Força-Tarefa 373 representava uma mistura dessas duas abordagens, favorecendo fortemente o modelo de contra-terrorismo baseado em inteligência que havia sido aprimorado no Iraque. No Iraque, as Forças de Operações Especiais dos Estados Unidos desenvolveram ciclos rápidos de identificação de alvos que integravam sinais em tempo real, inteligência, fontes humanas e drones de vigilância com ataques terrestres rápidos. A premissa básica era simples. Redes insurgentes operam como sistemas interconectados. Ao remover rapidamente e repetidamente os nós-chave, a capacidade da rede de coordenar operações em grande escala seria reduzida. O próprio Afeganistão apresentava desafios distintos: seu terreno acidentado, população dispersa e uma insurgência profundamente enraizada nas estruturas sociais locais tornavam as operações mais complexas. Mas, mesmo assim, os planejadores acreditavam que uma pressão direcionada poderia diminuir a frequência dos ataques e criar espaço para esforços mais amplos de estabilização. A Força-Tarefa 373 operava sob a autoridade do Comando Conjunto de Operações Especiais, ou JSOC, que servia como o centro principal para coordenar as missões de operações especiais mais sensíveis dos Estados Unidos. O JSOC era conhecido por reunir unidades de elite com capacidades avançadas de inteligência, fornecendo a estrutura de comando dentro da qual
a TF-373 operava. Essa força-tarefa não era uma unidade fixa, mas sim uma formação composta que reunia pessoal de várias unidades de missões especiais, destacamentos de aviação, células de inteligência e equipes de apoio. Analistas eram incorporados junto aos operadores, facilitando uma resposta rápida entre a coleta de inteligência e a execução operacional. Essa integração permitia a análise rápida de dados recém-capturados, como celulares, documentos e registros biométricos, e permitia um retorno imediato que podia ser usado em alvos subsequentes. O modelo operacional era focado em sigilo e rapidez. Os alvos eram identificados pela união de várias fontes de inteligência. Após alcançar os níveis de confiança, os planejadores preparavam pacotes de ataque, coordenavam recursos de aviação e faziam o briefing das equipes em terra. As missões podiam então ser lançadas em poucas horas após a aprovação final, refletindo um esforço concentrado para se manter um passo à frente dos movimentos e adaptações dos insurgentes. No centro das operações da Força Tarefa, 373 estava um documento de alvos classificado conhecido como Lista Conjunta de Efeitos Priorizados, ou JPL. Essa lista identificava indivíduos considerados peças-chave nas atividades do Talibã ou da Al-Qaeda, abrangendo uma variedade de figuras, desde comandantes seniores e governadores sombra, até fabricantes de bombas, financiadores e facilitadores que eram fundamentais no deslocamento de pessoal ou armas. Entrar na JPL envolvia um rigoroso processo de verificação de inteligência. Os analistas reuniam informações por meio de comunicações interceptadas, relatos de informantes, reconhecimento aéreo, materiais capturados e bancos de dados biométricos. Os alvos propostos passavam por um processo de revisão dentro da cadeia de comando militar, garantindo a conformidade com as regras de engajamento estabelecidas e os padrões legais relacionados ao conflito armado. Os alvos eram normalmente categorizados de acordo com seu nível de prioridade. Indivíduos de alta prioridade estavam frequentemente envolvidos diretamente no planejamento de ataques em grande escala ou na gestão de logística transfronteiriça. Aqueles classificados como indivíduos de nível inferior ainda podiam ter importância operacional dentro de distritos específicos. É importante ressaltar que a lista não era estática. Nomes podiam ser adicionados ou removidos. À medida que as avaliações de inteligência evoluíam, a escolha entre capturar ou eliminar era dependente do contexto. Sempre que possível, as missões se concentravam em deter suspeitos para interrogatório, já que os detidos podiam lançar luz sobre estruturas de rede, fontes de financiamento e operações futuras. No entanto, se um alvo representasse uma ameaça imediata ou escolhesse resistir, o uso de força letal poderia ser considerado necessário. A eficácia da força-tarefa 373 dependia fortemente da integração perfeita de inteligência e sinais. A inteligência desempenhava um papel crucial, interceptando comunicações entre líderes insurgentes, enquanto fontes humanas forneciam informações vitais sobre locais de encontro e casas seguras. Sistemas aéreos não tripulados monitoravam padrões de movimento e bancos de dados biométricos eram utilizados para verificar identidades. Esse processo de coleta de inteligência seguia um ciclo consistente, frequentemente chamado de localizar, fixar, finalizar, explorar e analisar. Inicialmente, os analistas identificavam um alvo em potencial. Em seguida, verificavam o paradeiro e as atividades do indivíduo. Em seguida, os operadores executavam a missão. Os materiais coletados durante a operação eram então explorados para obter mais informações de inteligência. E por fim, os analistas revisavam as informações para apoiar os esforços contínuos de identificação de alvos. A velocidade desse ciclo era fundamental para a estratégia geral. Os líderes insurgentes frequentemente se deslocavam entre vários complexos e vilarejos, então qualquer atraso, mesmo dentro de um período de 24 horas, poderia tornar a inteligência desatualizada. Ao combinar vigilância, análise e ação direta, a Força-Tarefa 373 conseguia manter uma pressão constante sobre a liderança das redes insurgentes. A maioria das operações conduzidas pela Força-Tarefa
373 acontecia sob a cobertura da escuridão, usando a noite como uma vantagem tática para aumentar o sigilo e surpreender alvos hostis. Helicópteros inseriam equipes de assalto especializadas em vales remotos e muitas vezes inacessíveis, complexos agrícolas ou terrenos montanhosos acidentados, a fim de minimizar sua presença visual e auditiva. Em algumas situações, comboios terrestres podiam se aproximar furtivamente dos locais-alvo, empregando manobras evasivas para evitar a detecção por observadores inimigos ou dispositivos de sinalização. Ao chegar, as equipes de assalto rapidamente estabeleciam um perímetro forte para impedir quaisquer rotas de fuga potenciais para o alvo ou seus associados. As equipes de entrada arrombavam portas ou paredes fortificadas usando ferramentas mecânicas ou cargas explosivas, garantindo acesso rápido. Uma vez dentro, os operadores limpavam cada cômodo de forma sistemática, com uma abordagem metódica que priorizava a segurança dos civis enquanto confirmavam a presença do alvo. Os ocupantes eram cuidadosamente separados e contidos para mitigar riscos, e dispositivos biométricos eram usados para verificar rapidamente a identidade, garantindo que nenhum inocente fosse detido desnecessariamente. Enquanto isso, equipes especializadas de exploração de locais sensíveis começaram a coletar materiais de inteligência críticos, incluindo documentos, dispositivos eletrônicos e outros artefatos relevantes que poderiam ajudar em operações futuras. Essas missões, embora complexas e precisas, foram planejadas para serem concluídas rapidamente. Confrontos prolongados não só aumentavam os perigos para os civis próximos, mas também representavam riscos significativos para as próprias forças de assalto. Apesar do planejamento cuidadoso, nem todas as operações ocorreram sem problemas. Relatórios de inteligência às vezes eram incompletos ou imprecisos, e houve casos em que os alvos conseguiram escapar fugindo poucos instantes antes da chegada da equipe. Além disso, qualquer resistência armada poderia escalar rapidamente, complicando ainda mais a operação. Os complexos afegãos geralmente abrigavam famílias extensas, o que significava que incursões noturnas frequentemente envolviam vários civis. As barreiras linguísticas adicionavam mais uma camada de complexidade aos esforços de comunicação, dificultando tanto a triagem de indivíduos quanto a transmissão de ordens. Mesmo com rigorosa disciplina operacional, a natureza repentina e alarmante de uma entrada forçada durante a noite podia provocar medo profundo e ressentimento entre os moradores, criando um legado de desconfiança que impactaria interações futuras. A geografia do Afeganistão influenciou significativamente as operações da Força Tarefa 373. O terreno acidentado e montanhoso limitava a mobilidade, exigindo um planejamento de aviação preciso para navegar de forma eficaz. Vales estreitos e vilarejos espalhados ofereciam muitos esconderijos para os insurgentes, enquanto sistemas de irrigação e complexos agrícolas proporcionavam ainda mais oportunidades de ocultação. Os insurgentes aproveitavam seu conhecimento local para evitar a detecção, frequentemente estabelecendo casas seguras em comunidades simpáticas ou em áreas com pouca supervisão do governo. Rotas transfronteiriças também facilitavam o movimento de líderes entre o Afeganistão e o Paquistão. Para identificar com precisão indivíduos específicos em ambientes tão complexos, era essencial ter inteligência detalhada. Embora imagens aéreas pudessem verificar a disposição de um complexo, confirmar a presença de um alvo específico continuava sendo um desafio. Mesmo missões consideradas de alta confiança eram repletas de incertezas, destacando as dificuldades enfrentadas no campo. A Força-Tarefa 373 funcionava de maneira diferente das unidades convencionais dentro da Força Internacional de Assistência para a Segurança, ou ISAF. Enquanto a ISAF se concentrava em garantir a segurança da população, promover iniciativas de desenvolvimento e treinar as forças afegãs, a FT-373 operava sob uma estrutura de comando mais restrita. Isso muitas vezes fazia com que detalhes das missões não fossem totalmente compartilhados com parceiros da coalizão, protegendo fontes de inteligência, mas às vezes causando atritos. Comandantes locais, responsáveis por interagir com as comunidades, frequentemente recebiam atualizações
apenas depois que as incursões já haviam ocorrido. Além disso, líderes políticos afegãos expressaram preocupações em relação à soberania e às repercussões sociais das operações noturnas. Com o passar do tempo, as forças afegãs de operações especiais começaram a participar cada vez mais dessas incursões. Comandos afegãos participaram tanto do planejamento quanto da execução, com as forças americanas oferecendo inteligência essencial e apoio aéreo. Essa mudança foi planejada para fortalecer as capacidades afegãs e lidar com sensibilidades políticas, embora algumas regiões ainda mantivessem a percepção de domínio estrangeiro. Apesar dos esforços para minimizar danos, algumas missões realizadas pela Força-Tarefa 373, infelizmente, resultaram em baixas civis. Durante alguns confrontos, fogo de apoio, como foguetes, foi utilizado em resposta à resistência. Às vezes, resultados trágicos ocorreram por identificação equivocada ou falhas de inteligência. Esses incidentes aumentaram o escrutínio sobre as políticas de assassinatos direcionados. Críticos argumentaram que as baixas civis minavam os objetivos da contra-insurgência, que se concentram em proteger as populações locais e construir legitimidade. Mesmo as baixas não intencionais podem servir de munição para a propaganda dos insurgentes e enfraquecer a confiança tanto nas autoridades afegãs quanto nas forças internacionais. Aqueles que apoiam essas ações, no entanto, afirmam que as operações de precisão são mais direcionadas e discriminatórias do que bombardeios em larga escala ou detenções em massa. Eles destacam que as operações são conduzidas dentro de estruturas legais estabelecidas e que seguem as regras de engajamento. Em 2010, as atividades secretas da Força-Tarefa 373 ganharam destaque quando relatórios confidenciais de combate foram vazados por Chelsea Manning e posteriormente publicados pelo Wikileaks como parte do diário abrangente da Guerra do Afeganistão. Esses documentos incluíam milhares de relatórios de campo, alguns detalhando missões específicas realizadas pela FT-300 e 73, uma unidade reconhecida por suas operações direcionadas contra insurgentes de alto valor no Afeganistão. Essas revelações ofereceram uma visão sem precedentes dos detalhes operacionais complexos dos combates militares modernos, revelando não apenas as táticas usadas pelas forças de operações especiais, mas também o alcance e a frequência dessas ações direcionadas. Esse aumento de informações provocou discussões internacionais significativas sobre como encontrar o equilíbrio certo entre a segurança nacional e os princípios cruciais de transparência e responsabilidade na guerra contemporânea. Isso levantou questões urgentes sobre as implicações éticas dos ataques com drones e outras formas de assassinatos direcionados, levando os formuladores de políticas a considerar os impactos mais amplos dessas estratégias, tanto no cenário doméstico quanto global. Para os historiadores, os documentos vazados se tornaram uma fonte primária vital, documentando as realidades táticas enfrentadas pelo pessoal militar no campo e ampliando nossa compreensão sobre a natureza complexa do conflito afegão. Ao mesmo tempo, aqueles em posições de autoridade reconheceram as vulnerabilidades alarmantes dentro dos sistemas de informação digital, enfatizando a necessidade de aprimorar as medidas de cibersegurança para proteger dados militares sensíveis contra vazamentos futuros. No final das contas, o impacto desses vazamentos continua a repercutir até hoje, moldando os debates em andamento sobre a condução da guerra na era digital. A Força-Tarefa 373 é um exemplo notável de guerra de precisão na era pós-11 de setembro. Ela demonstra como as Forças Armadas contemporâneas combinam tecnologia de vigilância, bancos de dados de inteligência, identificação biométrica e unidades de resposta rápida para enfrentar adversários em rede. A retirada das forças dos Estados Unidos e a consequente queda do governo afegão em 2021 provocaram uma nova análise de 2 décadas de estratégia militar. Alguns analistas afirmam que os esforços contínuos de contra-terrorismo impediram que o Afeganistão se tornasse um centro seguro para operações terroristas transnacionais durante esse período. Por outro lado, enquanto alguns argumentam que houve vitórias táticas,
elas não foram suficientes para compensar as falhas políticas e institucionais subjacentes. Do ponto de vista histórico, a Força-Tarefa 373 simboliza tanto os pontos fortes quanto as fraquezas da guerra baseada em inteligência. Isso demonstra confiança na integração de dados e em operações direcionadas. No entanto, também evidencia as complexidades éticas de executar missões secretas em ambientes civis. Sua narrativa está entrelaçada com a história maior do conflito no Afeganistão, uma guerra influenciada não apenas por batalhas táticas, mas também por desafios de governança, dinâmicas regionais e a luta persistente para transformar a precisão militar em estabilidade política duradoura. A Força-Tarefa 373 permanece como um capítulo fundamental na história do contra-terrorismo do século XXI, personificando a tensão entre segredo e responsabilidade, necessidades imediatas de segurança e legitimidade a longo prazo, assim como as promessas e incertezas da guerra de precisão. Obrigado por assistir ao vídeo de hoje. Se você achou informativo, por favor, deixe um like ou um comentário aqui embaixo. Todo o nosso conteúdo, desde a pesquisa e roteirização até a edição e narração, é totalmente feito por humanos, sem o uso de IA. Então, se você quiser apoiar o nosso canal, considere se inscrever e use o ícone do sino para receber notificações quando o próximo vídeo do Guerras do Mundo for lançado. Obrigado por assistir.